Bom, para iniciar, então, né, fazer uma breve apresentação do nosso projeto, e depois da Sandrinha, para daí a gente já entrar no assunto que nos interessa, né, a todos nós, que é o xamanismo. Bom, o projeto Todos Juntos é um projeto que há um tempo já eu venho recebendo intuições de realizar, porque eu vejo todas as pessoas muito sedentas por conhecimento, né? Sedentas por estruturar e sedimentar uma fé sólida, em decidir, em escolher no que acreditar, em que ferramentas utilizar, né? Para solidificar o seu emocional, a sua fé, principalmente nesse momento agora que nós estamos vivenciando, desafiante para todos nós, né? Momento de pandemia, isolamento social, nos apresentando uma rotina diferente. Daí eu pensei, acredito eu, que os meus mentores espirituais me dando um belo empurrão, né? Tipo, não dá mais para esperar, Sandra, vamos lá. O pessoal está precisando receber esclarecimentos, né? Precisando entender o que, que é todo esse cabedal de espiritualidade que está aí à disposição de todo mundo, né? Então, o projeto Todos Juntos é isso, é para mostrar que existe N formas, N portas da espiritualidade de nos acessar, de nos atender em nossas necessidades e nos auxiliar, né, nos frente aos nossos desafios, porque, claro, a pandemia, ela é um desafio comum a todos nós, mas todos nós, individualmente, temos os nossos outros desafios, que continuam igual como era antes de pandemia, né? E outros mais que ainda surgiram, né? Uma série de pessoas aí com dificuldades nessa questão de isolamento social, de convívio muito mais íntimo com seus familiares, né? Então, dependendo do contexto da pessoa, o ancoramento de fé, de estruturação de espiritualidade, vai servir como uma verdadeira âncora para trazer a pessoa para cima uma boa vibração de novo, né? Porque senão a pessoa se perde, né? No que pensar, no que sentir, para que lado se virar, né? Então, dentre as N contribuições aí que já se está participando, né, que está acontecendo na sociedade como um todo, a gente que participa de movimentos terapêuticos, né, Sandrinha, a gente vê, assim, um movimento bastante grande dos terapeutas, né, das entidades terapêuticas também, se movimentando no sentido de proporcionar isso à população em casa através da web, né? Então, o projeto Todos Juntos é isso, né? Todas as quartas-feiras, às 15 horas, recebemos aqui, né, através dessas conversas, né, pílulas das portas que a espiritualidade nos traz. Espiritualidade, proteção, amparo, esperança, né? Esclarecimento, conhecimento, de uma forma geral também, né? Então, é isso, né? O projeto Todos Juntos, todas as quartas-feiras, às 15 horas. Todos estão convidados, aqui aceitamos todos os credos, né? Para conhecer novas informações. Buenas, mas hoje nós temos então dose dupla de Sandrinha, como eu botei lá no textinho da divulgação, né? E não só dose dupla de Sandrinha, dose dupla de Sandrinha Pereira ainda, né? Eu acho que nós fomos separadas na maternidade, né, minha querida? Porque mesmo nome, mesmo sobrenome, minha Nossa Senhora, o que nos diferencia do meio, né? Que ela é Sandra Heloísa Pereira e eu sou Sandra Paula Pereira. Ufa! Então, tipo, te botaram um cabelinho caracoladinho e um cabelinho lisinho. Então, tá ok. Estamos diferenciadas, né, querida? Mas isso foi um mero detalhe, assim, né, que serviu para abrir as portas da nossa conexão, da nossa sintonia, né? Porque nem faz tantos anos assim que nós nos conhecemos, né? Acho que faz aí meados de 5, 6 anos, porque nós nos conhecemos lá no Mãos de Luz. E foi onde eu me formei da psicoterapia reencarnacionista, onde eu trabalhei os primeiros anos, e nós nos cruzamos por lá, nos cursos vai, nos cursos vem, né? A gente se cruzou por lá e nos conhecemos, e a afinidade dos assuntos, dos gostos terapêuticos já foi imediata, assim, né? Foi muito em seguida.
Sabe aquelas pessoas que a gente conhece, sabe que conhece de outras vidas, óbvio, afinal somos duas psicoterapeutas reencarnacionistas, né? A gente acaba sendo em nós. Mas a gente não precisa conviver todos os dias. Quando a gente se vê, o papo já está em dia. Assim funciona nessas duas Sandrinhas, né? É Bom, verdade. foi uma das primeiras pessoas que veio à minha mente na organização do cronograma desse programa Todos Juntos, então, né? Desse projeto Todos Juntos. A Sandrinha, obviamente, para falar sobre o xamanismo, porque é uma coisa assim, um assunto que faz parte dos poros da Sandra, né? A Sandrinha, ela exala por todo o seu ser esta relação com a natureza, né? Com a espiritualidade natural que existe em tudo, em toda a natureza, né? Foi através da Sandrinha que eu conheci o reiki xamânico, né? Que tomei as primeiras informações de resgate de alma, né? As vivências todas que aconteciam lá no Mãos de Luz e a gente acabava participando, né? Então, com o tempo, a gente foi estreitando esses laços lá no Mãos de Luz e ficando cada vez mais colegas, né? Mas, claro, como toda terapeuta holística, a gente não fica numa única técnica, né? Eu fiquei impressionada, assim, confesso que eu tive até um pouquinho de dificuldade de fazer um resumo para te apresentar, Sandrinha, porque é muita qualificação que essa mulher tem, é muitos cursos, minha Nossa Senhora. Bom, eu procurei focar, então, nos cursos que têm a ver com o assunto de hoje, né? Então, é mestre em reiki xamânico. E pelo segundo que tu me contou, foi a porta do teu interesse pelo xamanismo, né? Foi o reiki. Isso. Exatamente. Aí depois vem os cursos de benzimento, geobiologia, onde também somos colegas, eu também trabalho com geobiologia, né? As magias de todos os elementos, erva, fogo, cristais, dragões, né? O tarô xamânico, que deve ser lindíssimo, maravilhoso, eu não conheço. Inclusive, se tu tiver ele aí para nos mostrar algumas cartinhas, é legal, porque ele deve ter um aspecto, assim, ele deve ter figuras muito bonitas, imagino eu, né? Tem, sim. É, né? Significados bem interessantes também. Exato, exato. E dentre várias outras terapias, né? Como a psicoterapia reencarnacionista, as barras de axis, terapia taquiônica, que eu acho muito interessante, já conversamos várias vezes a respeito, né? Então é isso, assim, né? Depois, no decorrer aqui da nossa live, a Sandrinha vai passar os contatos dela, né? Podemos até conversar um pouquinho mais sobre os teus trabalhos, mais para o final, tu disponibilizar o teu contato, né? Colocando à disposição aí para as pessoas que se interessarem, né, Sandrinha, pelo teu trabalho. Mas o currículo é vasto aí, né? Tem a tua página, tu pode passar a tua página também, porque lá também tem todas as informações, né? Sim, tem o site também. Ótimo, Depois eu coloco ali. ótimo. Até eu quero explicar, depois eu vou explicar, eu tenho o meu cartãozinho aqui, que na verdade eu Hum. quero explicar o porquê do logo, Ah, que tem tudo a ver com o eu já te reiki passo a xamânico. palavra, então, querida. Pode explicar, porque eu já terminei a tua apresentação. Te agradeço, assim. Sou infinita gratidão por tu ter aceitado o desafio de vir comigo nesse projeto, né? Estamos a serviço da luz. Certamente existe uma egrégora muito grande nesse projeto, né? Amparando a todos nós que estamos aqui oferecendo conhecimento para as pessoas da espiritualidade. Então, gratidão por ter aceitado. Te passo a palavra, fica à vontade. Na verdade, eu quero começar agradecendo por ter sido lembrada e convidada para participar desse projeto, que realmente é um projeto muito lindo, né, onde traz conhecimento para as pessoas para poder abrir a consciência e principalmente, né, para sair um pouco assim dessa medicina que alopática Uhum. que tem se alastrado, né, em cada canto. Aqui moro em Porto Alegre, aí no centro principalmente, e vejo nos bairros também, em cada quadra chega a ter às vezes 4, 5 farmácias.
Então, toda essa química que vem sendo colocada para dentro, né, dos nossos corpos, isso aí é muito negativo. E a partir do momento que as pessoas conseguem aprender como tratar não só o corpo, claro que depois que o corpo físico ele já foi atingido, muitas vezes a gente vai precisar sim dos remédios alopáticos. Mas o interessante é que antes disso, a gente consiga tratar o nosso ser, as nossas emoções, a gente tratar a nossa alma, né? Então, é um projeto realmente muito lindo. Gratidão. Gratidão mútua. Bom, então, né, como nós já conversamos aqui inicialmente, a gente veio falar um pouco, eu vim falar um pouco sobre o xamanismo para vocês. Como a Sandrinha estava falando, eu conheci o xamanismo. Ai, agora deu aleluia! Meu Deus do céu! Arrou! Aleluia, irmã! Sabe que desapareceu as opções de entrar, sabe? Não aparecia mais. E aí não dava certo, mas olha aí agora. Ai, meu Deus. Essa é a live da persistência, vou te dizer. Ô, bicho brabo esse Facebook. Ah, não. Vou te dizer. Tem que segurar até o final agora, senão vou migrar para o Instagram também. O projeto É, né? Todos Juntos, né? Porque, pô, a semana passada já não rolou a da Umbanda. Eu acho que eu tenho umas 15 pessoas esperando o reagendamento da Umbanda. Está a caminho. Em breve vou divulgar. Mas, pô, se acontecesse a segunda semana, ia ser brabo, né? Pois Ô, é. glória da Mas Carol. foi à vontade mesmo, porque simplesmente desapareceu. Assim, ó, eu caí e desapareceu as opções ali de te chamar ou do convite. Demorou um monte para vir o convite novamente. Não aparecia. Sim. Mas Bom, vamos lá, mas então. já passou. Agora, Isso. daqui para frente. Então, para quem Pode está seguir na chegando tua agora, fala, porque hoje depois nós vamos eu falar. junto. Tá. Então, para quem está chegando agora, né, nós estamos aqui hoje para falar sobre o xamanismo. Então, o que é o xamanismo, na verdade? Xamanismo, eu diria que é ver Deus em tudo. Porque o xamanismo, desde o início, né, de que a gente começou a nossa existência aqui na Terra, o que acontecia naquela época? Nós éramos povos bem iniciando ainda o nosso caminho, né? Aqui no caminho vermelho que a gente chama. Enquanto nós estamos encarnados, nós somos caminho vermelho. E quando a gente desencarna, então a gente vai trilhar o caminho azul, a estrada azul. Naquela época não tinha. Sim, os xamãs chamam assim, né? Os nossos caminhos. O caminho vermelho está encarnado, quando desencarna, vai atravessou para o caminho azul. Então, naquela época, não tinham médicos, não tinham enfermeiros, não tinha toda essa medicina que a gente tinha. E naquela época eles tinham que achar uma maneira, né, de se curar. Então começou a despertar um conhecimento, né, sobre. Eles analisavam as plantas, eles experimentavam as plantas e era em um processo bastante intuitivo. O que a gente hoje acredita que não era tão intuitivo assim, né? Era conhecimento de outros povos, de outras galáxias, de outros mundos, de mundos paralelos que traziam esse conhecimento, que então usava a natureza para suas curas. Então, a natureza, em forma de plantas, das nossas amiguinhas, as pedras, os cristais e tudo o que a natureza tem, né? Desde desintoxicar o corpo de alguma toxina, de alguma planta, até, até a nossa mente, até curar a nossa mente. Então, os antropólogos, né, começaram a estudar. Começou na Sibéria todo esse estudo
E xamanismo, xamã. O que que significa xamã? Na verdade, na Sibéria tinha o samã, que samã é aquele que é inspirado pelos espíritos. Então, do samã, aquele que é inspirado pelos espíritos, veio o xamã e Uhum, o xamanismo. Que hoje o uhum, xamã, ele era o curandeiro das tribos. Então, cada tribo daquela época tinha, as tribos elas não eram tão grandes, tão populosas que nem hoje, então tinha uns dois aprendizes, e então eles já desde que eram, né, nascidos, eles já tinham uma propriedade bem avançada em termos de intuição, de conhecimento, e então foi assim que nasceu o xamanismo. Mas basicamente é viver o amor. Por quê? Qual é a, a história do xamanismo assim, até hoje? É a conexão com a natureza. Nós fizemos o que existe na natureza, desde as árvores, os cristais, os elementos que é o fogo, a terra, pela abuelita, a lua, a terra. Então, e tudo é naturalmente. Dentro do xamanismo, nós temos algumas técnicas, algumas ferramentas, digamos assim, né, uhum. que são bem interessantes. Eu vou começar mostrando e daí vai desenrolando aqui o assunto. Por exemplo, no xamanismo é bastante usado o bastão de fala. Bastão de fala, na verdade, é um instrumento que, quando os povos se reúnem para conversar, para falar em uma reunião, existe um respeito absoluto pela palavra do outro. A palavra é um rezo no xamanismo. E quando alguém está falando, não existe a possibilidade de um outro interromper para colocar a ideia daquela pessoa, né? No caso, pode até vir algo na cabeça, mas ele vai esperar aquele que está falando terminar de falar e não raramente espera até chegar a sua vez, porque nas tribos eles se reuniam em rodas para tomar atitudes de guerra, enfim, qualquer assunto que precisava ser resolvido dentro da tribo era resolvido em conjunto, e aí, então, esse respeito muito grande, né, que é usado até hoje, que se chama o bastão de fala. Então, enquanto a pessoa que está falando, ele está segurando o bastão. A outra pessoa só vai falar quando ele passar para o próximo. E princípio de Por quê? educação, né, Sandrinha? Exatamente. A gente hoje não é comum a gente estar conversando, estar falando alguma coisa e quando tu tá no meio do raciocínio, no meio da tua inspiração para passar aquilo, e muitas vezes até é uma medicina para a pessoa escutar aquilo, aí Sim. vem outra e se atravessa e aí acaba atrapalhando. Porque muitas vezes, quando a gente está conversando, a gente está canalizando algo, a gente está sendo inspirada para poder passar aquele rezo para a pessoa. Então, apesar de ser assim, povos muito primitivos já tinham essa sabedoria. E sempre também assim, a gente fica pensando, né? E por que que a gente tem duas orelhas e uma boca, né? Para escutar. Geralmente, Escutar mais do no que falar. xamanismo, exatamente no xamanismo, eles escutam muito mais do que falam, eles só falam realmente quando é necessário.
quando é algo que realmente vai contribuir. Se não, porque a nossa mente hoje em dia, a maneira que a gente está vivendo, a nossa mente ela anda muito rápido. E aí muitas vezes são faladas coisas que não trazem, né? Não passam pelos crivos da responsabilidade com a palavra, se realmente vai contribuir para alguma coisa ou talvez vai denegrir a imagem de alguém, né? Então, esse respeito era muito, até hoje, né? É muito honrado, assim. Então, para o xamanismo, para quem participa dessas rodas e vive nesse mundo, a palavra, ela é uma medicina, ela é um rezo. Só é realmente falado o que for necessário e o que for honrar a vida, o nosso ambiente e as pessoas que estão, né, no nosso campo de energia. Nós temos também o outro instrumento que é o cachimbo sagrado, também se chama isto, Que legal. também pode ser chamado de chanupa, xanduca. Esse aqui, ele veio lá da Amazônia, dos Cariri-Chocó. Que Esse legal. cachimbo aqui, sim, ele foi feito com angico, aonde essa árvore, que é chamada do povo em pé, que a gente tem muito respeito também, ela é honrada, né, sendo um instrumento de poder, aonde aqui o fornilho representa o feminino e o masculino. Os Uhum. dois unidos é um equilíbrio. Então, colocado o tabaco aqui, quando a gente puxa a fumaça, que a fumaça ela leva para os ancestrais, para os grandes mestres, para os espíritos, para o grande espírito, os nossos pedidos e os nossos rezos. Então, Uhum. toda vez que a gente coloca uma, que nós colocamos uma intenção e enviamos através da fumaça, essa fumaça ela vai levar essa nossa energia, esses nossos pedidos. Não É necessariamente, usado tabaco. Sandrinha. Como? Quando a pessoa puxa essa fumaça, ela solta direto com os seus pedidos, como tu está explicando, ou tem que tragar? Não, de jeito nenhum. Inclusive, é um desrespeito muito grande com o espírito do tabaco se tragar. Não pode tragar. É puxa a fumaça e larga o seu rezo. Para Puxa a tu ver que fumaça e tudo larga que o seu faz. rezo. Isso. A fumaça também, o tabaco que é usado aqui, ele também é reverenciado antes da gente começar a usar o tabaco, a acender. A gente reverencia na nossa mente, no nosso coração. E ele também, essa erva sagrada, também ela é usada para fazer limpezas energéticas. Porque muitas vezes a gente está com aquelas próteses energéticas, né? Então, o tabaco, ele é como se fosse uma defumação, digamos assim. Ele faz o papel também de um incenso, né? De uma medicina muito sagrada da floresta. Nós temos outro instrumento também, que é a maraca. Esse barulho da maraca, conforme a gente toca, tem uma vibração diferente. Então a maraca ela serve para esse barulho, né? Para ajudar a alterar a consciência, ela serve para desfazer essas couraças energéticas que a gente vai acumulando durante a vida, durante o dia a dia. Ela serve para dissipar a energia de forma a pensamento negativos, de miasmas. Então, é muito usado também para medicina. E é incrível o poder que ela tem. Ela tem o poder de fazer limpeza. Eu já tive, né, algumas situações onde, porque eu faço algumas rodas de cura
E até mesmo quando eu dou o curso de reiki xamânico. Então, o mestre que está dando o curso de reiki xamânico, ele ancora muita energia das pessoas que estão participando. E muitas vezes, daí ele pega aquela energia e aí ele tem que transmutar e devolver porque não é dele. E quando a carga energética ela é muito grande, às vezes, então a gente se sente um pouco angustiado, um pouco ansiado, e aí eu pego a maraca e ligeirinho aquela energia toda é dissipada, sabe? Então é uma experiência bem interessante. São instrumentos naturais que a gente pode simplesmente usar. Tu tá com uma dor de cabeça, tu não sabe do que veio, tu vai lá, tu usa um instrumento ou tu usa uma planta, um chá. É uma medicina muito natural. Nós temos também o tambor. Aí os tambores Esse são. aqui, eu sei que não fica a mesma coisa, né? O barulho, mas o tambor, ele representa a batida do coração da Mãe Terra. E também é com o tambor que a gente altera a consciência quando precisa de algumas respostas para fazer, por exemplo, o resgate de almas, que daqui a pouquinho eu vou conversar um pouquinho a respeito. Então, é outra ferramenta maravilhosa e que no reiki xamânico a gente tem essa opção. A pessoa está deitada na maca, a gente pode ter a opção de usar um instrumento desses para ajudar, para auxiliar no tratamento daquela pessoa. Nós trabalhamos também com os cristais, que são as nossas irmãzinhas do povo mineral, né? Que, segundo os xamãs, a gente chama elas de energia cristalizada. Tal é o poder que elas têm, né, de armazenar e captar energias da Terra, foram feitas, elas têm essa energia muito forte. Então, ela consegue aumentar a nossa vibração. Porque, como a gente já sabe, né, Sandrinha? A gente, infelizmente, nós estamos aqui no dia a dia e muitas vezes o que acontece? Nós somos o tempo todo estimulados a sentir, a ter alguns sentimentos, por exemplo, de medo, né? De revoltas, porque o político, porque isso, porque aquilo. E isso baixa muito a nossa vibração. Muitas vezes a gente está numa vibração de vergonha, dos, pelos mais diferentes motivos, né? Então, Sim. os cristais, eles nos ajudam a absorver a energia, transmutar e aumentar a nossa vibração. Para alinhar os chakras também, eu uso bastante na hora que eu estou atendendo as pessoas, para alinhar os chakras. Então, tudo isso é xamanismo, é medicina, medicina natural, para que a gente possa tratar o nosso espírito, tratar a nossa alma, antes de precisar deixar com que o nosso corpo fique lesionado, com que o nosso corpo fique abalado e, consequentemente, tendo que muitas vezes, né, usar alguns remédios que acabam atrapalhando, né, algumas outras coisas, os remédios que a gente usa às vezes para dormir, para se acalmar. E esses remédios todos eles vão acabar prejudicando a nossa saúde. E nós temos Então, culturais, né? muito mais do que isso, Sandrinha, muito mais do que as ferramentas, o xamanismo trabalha muito assim, ó, com a verdade, com a honra, com a integralidade do nosso ser. A gente olha para tudo que tem ao nosso redor, porque a gente tem a noção de que tudo isso faz parte de nós, do nosso ser. E todos, independente do que for, os animais, eles são os nossos irmãos, os vegetais, eles são também, fazem parte do nosso ser, do nosso sistema, são nossos irmãos, também tem que ser tratado com respeito, né? Inclusive, tu vai lá, tu vai tirar um chá. Sim, as plantas, elas
elas se doam para a gente. Mas até no ir lá e quebrar uma folhinha, a gente tem que ter a noção de que é um ser, de que está ali e Isso. que é necessário que a gente honre, né, Uhum. esse ser. Eu trouxe aqui também, vou falar um pouquinho primeiro, então. Eu gostaria de falar, né, como eu tinha falado antes de eu passar para os próximos, eu quero falar um pouquinho sobre esse logo, que é o Ah, logo do da teu Cruz Solar, e isso, do meu cartãozinho. Então, por que que é essa mãozinha que representa o reiki e o verde, né, que é a saúde? Ali embaixo, como eu tinha comentado antes, o caminho vermelho. A gente está aqui representa a vida, a energia vital, que é o sim. caminho vermelho, por isso na cor vermelha. E a pena, que do xamanismo significa o ar, significa não só o ar, mas significa também os nossos pensamentos, o nosso olhar para o horizonte. E Uhum. nós temos aliados também como um cristal, uma pedra de poder. A minha pedra de poder é o quartzo rosa. Então, ali tem um quartzo rosa. Assim como a pedra de poder, nós temos também os animais de poder. Ai, tava esperando tu falar sobre os animais de poder. É o que eu mais amo no xamanismo. Pois é. No xamanismo, nós temos algumas técnicas e uma delas é a jornada xamânica, aonde nós expandimos a nossa consciência através da batida do tambor. Então, com essa expansão da consciência, a gente consegue entrar em contato com os nossos animais de poder. E aí, os animais, eles podem ser qualquer animal. Não tem assim, os animais de poder são esses ou são aqueles. Não. Os animais, eles são medicinas e eles nos emprestam energias necessárias quando a gente precisa. Tem animais, por exemplo, a coruja. Quando a gente está precisando tomar uma decisão, que precisa ser tomada decisão com sabedoria, nós podemos recorrer ao arquétipo da coruja. Quando nós precisamos, por exemplo, de força e agilidade, a gente pode recorrer, por exemplo, ao arquétipo do cavalo, porque ele é forte, ele tem agilidade e quando ele faz as coisas com foco. Tem a águia, que quando nós estamos assim, nós precisamos empreender alguma coisa, nós precisamos abrir um negócio, nós precisamos. Ou então a gente já tem, a gente só precisa olhar longe, ver como é que. Ter um olhar, porque geralmente a gente olha aqui, no agora. A águia, ela olha além. E aí nós temos vários outros, a gente tem o leão, que é a prosperidade, nós temos a tartaruga, que é da longevidade, enfim, todos nós temos um animal de poder, que é o principal, e ele está sempre próximos de nós. E, e mais alguns totens, geralmente em torno de mais 6 totens, porque cada vez que a gente precisa de uma energia diferente, aquele animal chega perto de nós. Só que qual é a diferença se a gente descobrir, se nós abrirmos esses canais e descobrir, entrar em contato com o nosso animal de poder? A gente vai conseguir, a gente vai ter essa consciência de quando precisar da força, chamar o animal que realmente é necessário. É mais rápido, não é que ele não esteja ali, mas muitas vezes a gente não se conecta com ele. Então ele está Seria, ali do teu seria lado, através de te uma prece, emprestando. Sandrine? Oi? Como é que eu faço para conectar com o animal de poder? Seria através de uma prece íntima? Na verdade, a gente, assim, ó, para saber quais são os nosso clã de animais, o ideal é fazer uma jornada xamânica, por exemplo. E aí lá a gente faz essa conexão, a gente vai conhecer ele. Às vezes, ele não se apresenta numa primeira jornada. Nós fizemos no Reiki nível 2, a gente faz essa jornada xamânica que é a conexão com o animal de poder. No nível 1, nós fizemos jornadas xamânicas
Por que reiki xamânico? Principalmente xamânico, porque a gente faz a conexão com a Mãe Terra. A gente, o reiki é a energia cósmica, né? E quando a gente faz o xamânico, a gente faz aquela conexão de buscar a força da Mãe Terra, pedir e, e se encontrar para ganhar bênção dessa energia. É E como no se nível fosse 2 a gente faz isso potencializar, com os né, a animais. energia. E como? É como se fosse potencializar, né, a energia, unindo o de cima com o de baixo, não é isso? Exatamente. E o de cima, por exemplo, a energia cósmica, claro, o reiki por si, ela tem uma energia equilibrada. Mas, se fosse analisar, seria o Pai Céu e a Mãe Terra. É o masculino e o feminino que se encontram no coração e explode nessa força principalmente de amor, né, que a Terra está precisando tanto. E o nosso animal de poder é através de meditação ou uma jornada xamânica, né? Hum. E, e Então, aí através da eles vêm, meditação eles se também dá. apresentam. Sim, também dá. Daí, claro, tem que ser uma meditação assim mais direcionada, né? Chamando realmente esse Sim. arquétipo desse animal de poder. E é Uhum. incrível porque, sim, ele empresta para nós ah, as potências da energia dele. Então, cada animal ele tem uma potência a mais, né? Como, por exemplo, a coruja, entre várias outras, digamos, a sabedoria. A coruja ela consegue fazer tomar atitudes e decisões, né? Com sabedoria. Ela não é impulsiva, ela enxerga, analisa e quando ela vai é certeiro. Já a águia, por exemplo, a águia ela é bastante competitiva. E a águia, ela é mais, tá, eu vou fazer e depois vou ver no que dá. Às vezes é necessário essa ousadia, Uhum. né? Uhum. Então, também. E quem tem esse animal de poder, por exemplo, a águia, se ela tem consciência disso, ela vai ver, porque geralmente é uma pessoa que ela tem mais tendência à competição, a brigas, porque é onde encontrar outro também que tem esse mesmo perfil, um não vai querer ceder, o outro também não vai querer ceder. Inclusive, quando a gente bota a águia dentro dos nossos ambientes, a gente tem que prestar atenção, porque ela desperta esse arquétipo das pessoas que estão naquele local. Muitas vezes os casais acabam brigando, ficam mais competitivos. No ambiente de trabalho, eu não recomendo colocar águia, porque se tu é funcionário, se tu é empregado, tu vai acabar começando a incomodar o chefe ou a pessoa que hierarquicamente está mais acima. Olha que interessante. Então, sim, e é incrível, e isso é comprovado, sabe? Por exemplo, eu estou precisando de foco, então eu vou procurar a trazer o arquétipo do tigre, por exemplo, né? Que o tigre também é outro que ele vai e ele foca, e quando ele dá o bote, é certeiro e é com uma força imensa. Uhum. E entre vários outros, né? A gente tem o macaco também, por exemplo, que o macaco é mais que está precisando de alegria, de brincadeiras, né? Tu pode chamar. E então, nós temos sim o nosso clã, né? Mas também a gente pode pedir, né? Através de meditações e através de algumas técnicas que a gente tem de se aproximar de outros animais que, na verdade, às vezes nem faz parte do nosso clã. Aí vai Então, também é uma coisa. vai buscar os significados, né, Sandrinha? Eu estava refletindo aqui, escutando enquanto tu falava sobre cada animalzinho conforme surgia, né, na tua mente. A natureza é muito sábia, né? Para todos os animais, até os que a gente não considera assim muito positivos, existe uma funcionalidade, uma
assim, um empoderamento que aproximar aquele ancoramento de animal de poder vai te proporcionar, né? Um dos mais famosos que todo mundo, quando tem contato assim com esse animal de poder, pensa, ai, mas que é a cobra, né? E a cobra tem características positivas como animal de poder também, como tudo na natureza, né? Existe os dois lados, né? O positivo e o desafiador, né? E assim vai. Isso é o que mais me encanta nessa teoria dos animais de poder, né? Porque ele te confere uma relação, uma conexão com a natureza que é bem real. É bem nós, né? Porque nós também somos assim. É bem humano, na verdade. Nós tivemos uma pergunta aqui, Sandrinha. Qual o significado do unicórnio? Quem pergunta é a Fátima Marques, querida, minha colega. O unicórnio, na verdade, ele é mitológico, né? Ele não se tem assim, não é comprovado que ele existiu, né? Então, assim, a gente considera como ser mitológico. E o unicórnio, ele é algo assim, como é que eu vou dizer? É bastante místico, né? É para trabalhar assim a inspiração, a intuição, a nossa conexão com o divino mesmo. Então, ele Hum, traz isso do divino, né? De abrir, de expandir a nossa conexão. O meu celular tá aqui, a minha câmera. uhum. Então, é isso, né? A cobra que tu estava falando, Sandrinha. A cobra, ela é um animal de poder, assim, muito importante. Infelizmente, fizeram toda aquela história de que ela, né, ofereceu para Eva, endiabraram, na verdade, a cobra, mas a cobra é um animal onde ela representa uma medicina muito sagrada. Ela representa a cura, né? Então pode ver que Shiva muitas vezes, né, tem a cobra enrolado no pescoço, tem várias representações assim que são usadas com a cobra, né? E ela é um animal muito interessante, muito forte, muito poderoso, tendo o animal de poder, a cobra. Para cura, quem tem esse animal de poder na sua vida tem um dom muito grande para curar, né? Para conseguir, enfim, nas mãos ou então através mesmo de medicinas xamânicas, porque tem um canal de cura aberto. Então, eu acho muito interessante. E quando a gente faz também jornadas que muitas vezes as pessoas veem a cobra e a cobra vem, na verdade, a cobra está vindo realmente para trazer a cura para aquela pessoa. Muitas vezes para absorver energias que precisam ser trabalhadas, né? E também fornecer energias que a pessoa precisa. Que legal. Então, E normalmente, quando ela surge, as pessoas preconceituam, né? Não recebem bem. sim, pois é. Mas, pelo contrário, eu gostaria de ter a cobra como meu animal de poder, porque é poderosíssimo. Sim. Aliás, assim, ó, teve no meu reiki xamânico, nós estávamos fazendo uma jornada e veio crocodilo para mim. Disse, ai, Uau! crocodilo, por que crocodilo? Não, não quero. A gente tem essa tendência, né? Mas depois, quando eu fui ler o significado do crocodilo, que é um significado assim, ó, de é uma profunda conexão com o divino, com o nosso ser interior e com a intuição e com o desenvolvimento da espiritualidade, né? E aí eu fui ver quais as características também do crocodilo. E aí eu fiquei encantada, né? O meu animal de poder, que está sempre presente, desde criança, porque geralmente o nosso animal de poder, a gente tem contato com ele assim, desde muito tempo, mesmo sem saber, é a coruja. E aí, outra também, logo no começo, quando eu não entendia muito, eu pensei,
Porque daí tinha as minhas colegas, porque era a pantera, porque era o lobo, porque era o búfalo, o urso, e eu a coruja. Eu pensei assim, meu Deus, mas a coruja é fraquinha, não tem força. Até que eu vi ela trabalhando, quando ela precisa, ela fica enorme de grande. E ela destroça energias assim, ó, com as garras. Então, realmente, todos os animais têm as suas medicinas e as suas medicinas são fortes. As suas medicinas são lindas, lindas. Aonde E que tu então é isso. pode me informar, Sabrina, sobre os animais de poder e também sobre os instrumentos que tu apresentou, né? Assim, fontes seguras, tu conhece algum site? Olha, site eu não costumo, eu costumo ter os livros mesmo, né? Tem Ah, sim. vários livros de xamanismo que explicam, e não é assim uma coisa direcionada, por exemplo, só aquilo ali, né? São muitas técnicas e principalmente assim, o que que a gente, como é que é feito por exemplo, assim, quando a gente se reúne numa tribo, né? Esses conhecimentos eles estão muito falados, porque os xamãs, o pessoal das tribos mesmo, eles não eram muito de escrever. Então, a gente tem muita Hum, informação através dos livros de alguns brancos que foram e participaram e tiveram o contato com os índios, com as tribos. Eles não gostam que chamam de tribos, são as etnias. São etnias diferentes, né? É. hum. E aí, então, eles foram compilando todo esse conhecimento e colocando nos livros, né? Como o Carlos Castanheda e alguns Uhum. outros. Eu tenho aqui também esse livro aqui, que é As Cartas do Caminho Sagrado. Aqui tem muita informação, muita mesmo, muitas histórias. Esse livro aqui também tem o Tarô Ah, do esse que tu... Caminho Sagrado. Isso. Que então aqui, cada cartinha dessas aqui tem um significado, né? Quando sai para a pessoa, daí também a gente pode tirar passado, presente, futuro. Que legal. Tem, e aí tem alguns assim, né? Por exemplo, e é tudo assim, dança do sol, né? Por exemplo. Aí eu Hum, vou ler um pedacinho aqui, dança do sol. Tem alguns contextos, claro, dentro de uma tiragem, né? Mas, por uhum. exemplo, assim, carta da dança do sol, que é essa aqui, nos pede que olhemos para aquilo que precisa ser sacrificado para que a sacralidade de nossas vidas seja resgatada. Pode ser que a dúvida ou o medo estejam cerceando os nossos sonhos e precisam ser sacrificados para que nossos sonhos possam viver. Então, como no tarô, né, elas têm, por exemplo, se tu vai tirar uma carta só, daí tu vai ver o que que ela significa, mas também tem o jogo que dá para tirar, que a gente vai ver passado, presente, futuro, e é tudo conforme a gente vai tirando as cartas, a gente também vai aprendendo um pouco. Aí tem, por exemplo, sobre o lugar sagrado, né, de respeitar o nosso lugar sagrado. Por exemplo, aqui, escudo do norte, né? Que muitas vezes a gente também tem necessidade de entrar para dentro, né? Então, são dicas, é como se fosse oráculo, um oráculo também. E traz para cada carta dessa aqui que tem o significado, tem uma história, tem uma lenda. Nesse livro aqui também conta, fala sobre o quanto os xamãs, o quanto as etnias, elas respeitam e elas honram a palavra, como eu estava falando antes, e como eles foram sacrificados, infelizmente, pelo homem branco, porque quando eles falavam alguma coisa, tá, o meu suporte tá meio bamba ali.
Uhum. Quando eles falavam algumas coisas, aquilo era absoluta verdade. Então, eles não tinham motivo para desconfiar quando um ser falava, quando outra pessoa falava. Inclusive, até quando eles iam guerrear. Então, eles já muitas vezes mandavam um da tribo avisar: "Ó, amanhã de manhã nós vamos vir aqui, vai ter guerra." E Uhum. era absoluta verdade. E eles não mentiam sobre isso. E quando o homem branco começou a ter contato com eles, o homem branco, infelizmente, eles mentiram, enganaram, né? E aí isso foi uma decepção muito grande. Isso abalou e abala até hoje. Só que daí o que que acontece? Hoje, muitos de nós somos os índios, somos o povo que foi enganado, que viemos em pele branca para, de alguma forma, né, resgatar algo. Infelizmente, é lamentável que ainda tenha muito preconceito, né, sobre os nossos irmãos, sobre os índios, que por mais que tenha, que eles sofram, né, discriminação, que sofram de todas as formas, eles procuram manter as raízes, eles procuram cuidar da terra, eles não Uhum. conseguem entender como que a gente coloca valor na terra e compra a terra. E agora essa terra aqui é minha, sendo que a terra é de todo mundo. E aí o que que acontece? Cada vez mais eles são atacados, cada vez Uhum. mais eles são muitas vezes sacrificados mesmo, né? Sim, E sim. então tá precisando de mais força, de mais coragem, né? Nossa, desses índios que vieram de pele, né, com a pele branca, Sim. porque eles Honrarmos ainda isso, mantêm. né? Pois Honrarmos, é, colocarmos isso em prática, porque na verdade todos nós sentimos o chamado íntimo no nosso coração quando a gente tem contato com esse assunto, com essas informações, né? Todos nós que formos analisar a nossa árvore genealógica, a gente vai ver que todos nós viemos dos índios, né? Todos nós sim, carregamos na nossa cultura, na nossa realidade de vida hoje, como um todo, né? Algo que vem da cultura indígena. E isso nós precisamos honrar isso, precisamos dar veracidade na nossa rotina diária, com muita gratidão, né, a tudo que veio deles, porque afinal de contas, a medicina, essa que tanto usurpa a natureza, que tanto tenta, né, assim, menos valer toda a ciência natural, ela está aí graças a esse pessoal que começou a estudar as ervas, a observar as ervas, a testar as ervas, todos os insumos da natureza que hoje nos fornecem materiais para a medicina, né? Então, a medicina, na verdade, deveria ser a primeira a reconhecer isso, né? A honrar a este valor da medicina natural que vem dos índios, né? Que vem dos nossos ancestrais, de todos nós aqui nesse planeta, né? Essas cartas que tu trazes aí, ela tem uma carinha muito dos índios lá norte-americanos, né? Parece os sim. índios pele vermelha, como se diz, né? É, e a Jane Stans é mesmo, É, não é dos parece, nossos daqui do Brasil, sim, sim. mas é sim, infelizmente, né, a nossa medicina trata o nosso corpo como se fosse apenas um objeto, né? Não criticando, tem sim seu valor, mas inclusive nas faculdades, né, geralmente é estudado os órgãos internos com a pessoa morta, sem a Uhum, energia percorrendo, né? uhum, Então, eu acho que, graças a Deus, né, já está acontecendo isso de rever esses conceitos e, e sim começar a tratar o ser como um ser de verdade, um ser vivo, não como um corpo morto. Porque
com certeza, um órgão ele é diferente quando ele está ativo e quando ele não está ativo, Sem né? sombra de dúvida. Mas cada vez Sim. mais eu acredito que agora as terapias, né, já estão no SUS aí. E assim, ó, muitas das terapias usadas hoje, né, tem muito a ver com o xamanismo, com aquela raiz, né, Uhum. lá dos antepassados, que Sim. são os chás, Próprios o respeito também. florais, florais, a homeopatia, a fitoterapia, lá naquele centro que nós nos conhecemos, que eu falei na primeira parte, que está lá no outro vídeo, que nós nos conhecemos no Mãos de Luz, né? Um centro terapêutico que tem uma atuação muito aprofundada com a naturopatia, onde um laboratório, né, de naturopatia, desenvolve uma série de medicamentos para atender a saúde inteira. Né? Então, eu sou um exemplo vivo da ação dos remédios naturais, porque eu fiquei por anos me tratando com gastro para a síndrome do intestino irritável. E aí, em questão de 6 meses, 8 meses de tratamento com os fitoterápicos que tinha lá nesse centro para vender, né? Eu praticamente me curei. Eu não tenho mais sintomas da síndrome de intestino irritável. Claro, essa é uma doença de fundo emocional. Então, tipo, hoje, depois de muita terapia que eu fiz, quando eu tenho algum estresse, aí vem algum sintoma, mas, tipo, não é mais aquele desespero inconsciente que era antes. Agora, quando vem algum sintoma, eu já sei o que fazer. Eu já sei o chazinho que tomar, a alteração na alimentação que tem que fazer, a meditação para onde que eu tenho que direcionar, né? Ou seja, houve um efeito curativo, né? Esta doença, ela teve uma utilidade para mim. Esse é o X da questão que Sim, falta a medicina tradicional, né, englobar esse conceito de que existe uma utilidade para as doenças nos corpos das pessoas. Né? Assim, enquanto não achar a utilidade dessa doença, não vai haver cura. Né? exatamente. E tu sabe que aí, assim, o que os xamãs, né, e as pessoas que trabalham com o xamanismo e o neo-xamanismo. Porque o que acontece muitas vezes, né? As pessoas me perguntam, Sandra, mas tu é branca, como é que tu vai. Qual é a tua propriedade para falar do xamanismo, né? Então, assim, é, eu procuro sempre, né, que possível, eu participo de rodas xamânicas, eu tenho contato algumas vezes com algumas etnias também para poder aprender, né, e estudo e pratico, né? Então, assim, e óbvio que um xamã de tribo mesmo, ele é, desde pequenininho, ele é treinado e desenvolvido todos os seus aspectos mediúnicos e de conexão com a natureza, porque eles sabem exatamente se aquela planta ela tá com uma folhinha amarela, eles sabem o porquê que aquela folhinha tá amarela. Tal é a conexão que tem com a natureza e a sabedoria, né, para tudo isso. Então, através de alguns estudos, e óbvio, né, que a gente que dá, que, por exemplo, eu dou o curso de reiki xamânico, é claro que não vou ensinar coisas assim extremamente profundas, né, coisas que talvez teria que ter alguém que tivesse um conhecimento profundo, como, por exemplo, né, as medicinas, como a ayahuasca, o rapé, são coisas que as pessoas podem usar para expandir a consciência, para curas significativas. Mas a gente, essas aí, eu não faço porque eu não tenho, não fiz todo esse estudo de anos para poder, né, fazer isso. Mas a gente tem algumas. Deixa eu responder, a Alessandra perguntou ali. Eu vi. Quando eu abro os portais com o tambor, eu devo fechar? E se eu esqueço? Na verdade, quando eu abro os portais mais no xamanismo, assim, eu abro usando as 7 direções, que é a direção do leste, do sul, do norte, do oeste,
a direção de cima, que é a conexão com o divino, com o grande espírito, a conexão com o centro do coração da Mãe Terra e a conexão com o nosso ser. Então, sempre que eu vou fazer um trabalho, que eu abro portais, eu abro com as direções, eu peço o ancoramento, o auxílio, a ajuda, né, de todo esse povo que habitam essas direções, de todas essas energias. E quando eu encerro o trabalho, e inclusive para fazer as jornadas xamânicas também eu faço a abertura dos portais assim. E sim, quando eu encerro, eu peço para fechar os portais. Eu peço para todos aqueles seres que ali estiveram, né, que eles, com toda a gratidão e respeito, peço que retornem para os seus locais de origem, levando, né, as energias que não são mais necessárias aqui, que foram trabalhadas. E sim, peço para fechar. Mas e Se se a pessoa eu esquece? esquecer, se a pessoa esquecer, tá? Hoje eu já não esqueço mais, mas já aconteceu, sim, de esquecer. Então, assim, ó, nós temos todo um povo que trabalha conosco quando a gente está fazendo. E eu acredito que os meus anjos de guardas, o meu xamã que trabalha comigo, porque a gente tem xamã espiritual, né? Que trabalha com a gente, ele fecha e ele repara isso. Ele fecha esses portais. Porque eu estou trabalhando com ancoramento, eu não estou trabalhando sozinha. Ah, só eu vou ali, sabe? Eu tenho um ancoramento do meu, do meu, do meu xamã, digamos assim, do meu, como é que eu vou dizer? Ele, na verdade, ele é o meu guardião, ele é aquele ser que está comigo daquela egrégora. Quando a gente começa a trabalhar, né, com isso, a gente começa a conhecer, a gente conhece também. Eu conheço o meu, conheci através do reiki xamânico, né, e eu sei que ele está ali. E também do nosso animal de poder, porque o nosso animal de poder também, ele é, digamos assim, ele é um anjo que está conosco. Então, se a gente faz alguma coisa que não foi de propósito, eles reparam, eles fecham os portais, né? Ó, Da próxima vez a gente tem que cuidar para não se esquecer de novo. temos que fazer a Mas nossa então, parte. aproveitando esse gancho que a gente estava falando, né, do nosso guardião, do nosso mentor espiritual, e ele também está sempre presente quando a gente faz o resgate de almas xamânico. Não sei se o pessoal conhece, mas é uma técnica muito linda e muito maravilhosa. Essa técnica é usada pelos xamãs e quem trabalha, né, com essas etnias, assim, com toda essa medicina. O que a gente faz? A gente expande a consciência com as batidas do tambor. As batidas do tambor, ela tem uma forma de bater que expande a nossa consciência para que a gente consiga ficar num estado teta, né? E às vezes até alfa, aonde a gente consegue, através desse estado, a gente se conecta com a energia da pessoa que veio pedir, né, esse trabalho, e aí a gente vai atrás de resgatar pedacinhos de alma que foram desfragmentadas. Quando que acontece isso? Por exemplo, quando acontece um acidente e a pessoa fica num estado de quase morte, então um pedacinho dela dissocia do corpo, né? E muitas vezes se perde por algum lugar, e isso pode ser os mais diversos lugares. Para quê? Para que aquela energia que está muito sofrida, que talvez não poderia continuar, ela sai do corpo para deixar a outra energia se fortalecer, se restabelecer. Isso pode ser um acidente, pode ser uma separação de casal. Muitas vezes, quando o casal se separa, muitas vezes um fica ligado ainda, um fica com um pedaço da energia do outro. Às vezes uma mãe pode
pegar a energia, um pouquinho da energia do filho quando é pequeno. Às vezes a pessoa simplesmente se muda de lugar, por exemplo, mora numa fazenda maravilhosa, tem toda a liberdade, e de repente os pais se mudam de lá e a criança sai de lá, então um pedacinho dela fica lá. E assim, de pedacinho em pedacinho, ao longo da vida, a gente vai sentindo falta daqueles pedaços, daquela energia. Por exemplo, se é uma energia que tu perdeu quando tu era criança, por exemplo, então é bem comum a pessoa ter dificuldade para ter criatividade, para ter alegria, para sentir vontade de dar risada, de brincar, sua criança interior está perdida. Eu já tive assim algumas situações bem interessantes quando eu estava fazendo o resgate de almas. É um trabalho que eu faço, né? E que eu tenho tido assim surpresas muito grandes. Mas para ir buscar, muitas vezes a gente tá, muitas vezes a pessoa, aquele pedacinho, ou ele tá perdido no espaço, ou então às vezes ele tá preso. Eu tive, por exemplo, uma menina que ela tava, hoje uma mulher, né? Eu tava fazendo o resgate de almas para ela e de repente eu encontrei ela em torno de 8 anos. Ela estava no pavilhão de um colégio e ela estava lá. E o pai, eu via que tinha um homem que xingava muito ela nesse pavilhão. E aí eu cheguei e conversei com ela, o que ela estava fazendo ali, porque a gente precisa conversar com aquela energia, a gente precisa que ela aceite voltar e reintegrar no corpo da pessoa de hoje. Não é ir lá e pegar e traz de volta. Tu vai lá, tu vai conversar com ela, tu vai explicar para ela que a, vamos dizer, por exemplo, a Sandra, né? Vamos dizer que essa menininha fosse a Sandra. Eu vou explicar para a Sandrinha que a Sandra adulta hoje precisa da energia dela, que é seguro que ela pode vir, né? E aí ela vai aceitar e então eu vou pegar ela na mão ou no colo, vou levar, pegar um sol, eu vou levar para algum lugar onde ela possa se energizar para então retomar, reintegrar no corpo da pessoa e de forma mais alegre, né? Para energeticamente saudável. E Tu tudo passa isso a por uma gente pode fazer doutrinação, então. nesse trabalho de resgate de almas. Essa, por exemplo, essa menininha que eu encontrei no pavilhão, cheguei até ela, perguntei, né, o que que ela estava fazendo ali. Ela disse que ela tinha saído do colégio e daí ela começou a brincar e ela sabia que já tinha ficado tarde e ela sabia que quando ela chegasse em casa, o pai dela ia brigar muito com ela. Então, aquele pedacinho que estava com muito medo ficou paralisado ali naquele pavilhão até hoje. E aí, conversando, né, com a cliente sobre isso, contando o que tinha acontecido, o que tinha aparecido, daí ela me disse que realmente, que toda vez que ela se atrasava para chegar em casa, era uma briga muito grande com o pai. Né? E aí, a gente fazendo esse trabalho, a gente consegue resgatar muitas coisas. Teve casal também que a moça se separou do primeiro marido e já estava com o segundo. E ela nunca conseguia se sentir, parecia que ela sempre estava devendo alguma coisa que ela tinha que. Ela devia fidelidade àquele primeiro. E também já estava com outra pessoa. Fazendo resgate de almas a essas duas pessoas, tanto ele como ela, e eles ainda viviam naquele apartamento onde eles moravam quando eram casados. Sim. E aí, Que então, aí tem que conversar, né? E eles tomaram uma decisão. Enquanto eles não tomassem essa decisão também lá no outro plano, né, seria muito difícil eles conseguirem se satisfazerem num novo relacionamento, satisfazer os seus companheiros. Então, eles optaram realmente em voltar cada um para o seu corpo, ser reintegrado e a partir dali a vida flui. Então, se a pessoa está com depressão, apatia, não tem vontade de fazer as coisas,
um sentimento de que falta alguma coisa ou se sente perdido, são Uhum. sintomas de que sim, de que pode estar em algum lugar, né, uma partezinha sua, uma parte da sua energia perdida e é necessário resgatar. Porque senão a tendência é cada vez mais vai desprendendo, dissociando. A psicologia chama, né, de dissociação, Uhum. né? E então, aquele também até eu estava dando uma olhada, né? Aqueles, por exemplo, os soldados que vão para a guerra, quando eles voltam, é chamado, a psicologia, a psicoterapia, né? Psiquiatria chama de síndrome de estresse pós-traumático. E tem vários nomes, né, que Bem, dá quando tu congela em algum lugar, em algum espaço, porque tu muitas vezes não é só por sofrer, às vezes tu não quer ver também. Às vezes tem situações na nossa vida que a gente não quer enxergar, que a gente não quer ver. E aí tu fica lá, naquele outro plano. Só que vai desfragmentando, desfragmentando, quando vê a gente está sem forças, sem energia, sem criatividade. Enfim, tem N coisas. Uma criança, quando é abusada, é bem provável que tenha um pedaço dela que uhum. às vezes ela não lembra que foi, porque ela não quer lembrar, mas às vezes ela lembra, mas é muito provável que um pedacinho dela se desprendeu. E a gente, então, através da expansão de consciência e desse trabalho de resgate de almas, a gente pode ir lá, busca essa energia, busca esse pedacinho de alma, trata ele e Uhum. coloca de novo, reintegra no corpo da pessoa. Que lindo isso, Sandra. Que trabalho bonito esse de resgate de almas, né? Vá, transcendental, um Sim, aspecto assim, terapêutico da jornada xamânica, né? Não sei se resgate de almas faz parte da jornada xamânica. sim, sim, é uma jornada xamânica. É através da expansão com o tambor e aí, mas aí também assim, ó, tem que ter um treinamento, tem que ter um conhecimento, a gente já tem que ter o contato com esse nosso mentor, porque Uhum. nunca a gente vai sozinho. Porque a gente pode Sim, ir em vários lugares, a gente pode ir para baixo, a gente pode ir para cima, a gente pode ir para qualquer lugar, onde estiver. E muitas claro. vezes também não é só a gente que dissocia. Às vezes é tão forte a ligação com outra pessoa que a outra pessoa rouba esse pedacinho da nossa alma. Muitas vezes existem, por exemplo, muitos abusos em relacionamentos, né? Casamento, por exemplo, aonde um caso corriqueiro, assim, aonde o homem faz com que a mulher não se sinta um ser completo, não se sinta forte, não se sinta inteligente, humilha, trai, né? Então essa pessoa também ela vai deixando pedacinhos dela perdidos, né? E vai ficando cada vez mais enfraquecido. E vice-versa também, tem mulheres que tudo que o homem faz é, infelizmente, né? Tudo é errado, nada é bom, nunca está satisfeita. Isso também faz com que a pessoa, com que o homem se sinta também triste, desempoderado e vai largando seus pedaços por aí. Sim, sim. E o animal de poder também. Então, sempre que a gente vai abrir, vai expandir para ir fazer um trabalho desses, tem que estar com o seu mentor espiritual xamânico, né? E o animal de poder, porque eles vão na frente, eles vão. Já teve situações que eu estava fazendo, por exemplo, um resgate desses, e onde eu encontrei a moça, ela estava dentro de como se fosse um buraco, e ela estava cheia de energias densas que seguravam ela lá. E daí, na hora de eu dei uma puxada, olha só que interessante. Eu dei uma puxada e aí não veio. Daí o mentor disse que não era para forçar, porque ali tinha laços energéticos que estavam ancorados e grudados na pessoa.
E aí, então, ele, através da luz, né, fez essa liberação dela dali daquele campo. Sim, Enfim, e não é a gente também que decide, sabe, sim, aonde é sim. que a gente vai. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela veio para fazer, na verdade, uma amiga minha, né? A gente foi fazer direcionando um tema lá de quando ela era criança, que ela sofreu uma situação, e a gente pensou em, tá, vamos lá, vamos ver se tem algo lá. E aí, só que quando eu entrei, eu vi ela dentro da casa dela numa situação assim bem traumática, né? Chorando muito. Foi algo que me tocou bastante, porque por eu conhecer a pessoa, né? E aí, quando eu voltei, claro, resgatei ela, tirei dali, a gente fez todos os procedimentos necessários. Mas quando eu voltei, que eu falei para ela, aí ela nunca tinha contado para ninguém essa história, da onde eu vi ela lá, daquela forma que eu vi ela. Então, são trabalhos assim muito lindos. E o xamã, claro, o xamã tem a capacidade de cura muito grande. Ele é capaz de aspirar a dor da pessoa, aspirar uma doença da pessoa, né? Mas Uhum. para isso se requer muito estudo e saber o que está fazendo, né? Não dá para se Sim, meter sabe? a aspirar coisa de alguém que tu não sabe como transmutar. Então, tem que ter um ancoramento, um estudo e um respeito muito grande. Sim, com certeza. Querida, fala um pouquinho do teu site, dos teus demais trabalhos, como que as pessoas te acham, né? Caso elas queiram realizar uma jornada xamânica, um resgate de almas contigo. Certo. Então, assim, ah, como a Sandrinha estava lendo ali, eu faço várias terapias, né? Eu tinha dito para a Sandrinha, Sandrinha, bota só umas 4, 5 aí. Então, assim, o carro-chefe, eu sou psicoterapeuta reencarnacionista, trabalho com regressão de vidas passadas, como a minha coleguinha Sandra também, né? Eu sou facilitadora de barras de axis, gosto bastante das barras, gosto muito do axis, dos processos todos que tem, inclusive tem algumas técnicas e algumas ferramentas muito importantes dentro do barras também, que também se trabalha com benzimento, que também se trabalha com outras coisas xamânicas. Então, Uhum. assim, é muito rico também as barras de axis. Eu trabalho com geobiologia espiritual, mesa radiônica. E para me encontrar, pode colocar ali Reiki quartzo solar, né? Que é essa mãozinha aqui, xamânica. Eu atendo na Borges de Medeiros, número 612, com hora marcada. E também eu tenho a página no Facebook, Quartzo Solar Reiki Terapias Alternativas, e o site também. Colocando lá Reiki Quartzo Solar, que também quartzo solar tem um porquê, quartzo porque é a minha pedra de poder, e solar porque nos 15 eu sou caminhante solar. Então, tem tudo a ver, né? Sim. E é isso, então. Depois eu vou colocar o meu telefone, posso colocar o telefone ali, se caso alguém precisar, estamos aí para mais informações e, enfim, para evoluirmos juntos, que esse é o grande propósito. É. Os comentários eles passaram meio rapidinho em vários momentos, né, da nossa live, então não deu para a gente acompanhar se teve mais alguma pergunta, né? Mas agora, depois que Sim, nós encerrarmos, eu vou olhar todos os comentários ali e conforme for, se tiver alguma pergunta, a gente responde por ali mesmo, né? Para as pessoas poderem ver essa resposta. Então, pedimos desculpas pela atrapalhação inicial, mas não foi culpa nossa, né? Foi uma peripécia sim. aí do seu Facebook para cima de nós, mas a gente é persistente, nós insistimos e conseguimos fazer uma maravilhosa live, né? Com todas as informações aí sobre o nosso amado xamanismo, e todas as ferramentas, né, que ele nos dispõe para que a gente possa se fortalecer, né? É uma das
uma das conexões com a espiritualidade mais empoderadas que eu conheço, né? Então foi muito prazeroso, foi uma satisfação imensa te ter aqui, Sandrinha, conversando sobre o xamanismo, nos trazendo essas informações maravilhosas. Todos nós que acompanhamos estamos recheados agora dessas informações, né? Desse ancoramento, dessa ciência, no sentido de estar ciente de toda essa base que todos nós temos está à disposição, né, de todos nós. Gratidão, querida, pela parceria, gratidão pela persistência, por pegar junto naquele momento inicial ali, né, passamos ali por um testezinho. Vamos ver se a dose dupla Mas é isso é aí. forte mesmo. Mas é isso Bom, aí. também eu quero agradecer, né, imensamente, né, as pessoas que assistiram, que estão assistindo até agora, os que vão assistir depois. E a minha mensagem final é o seguinte: o xamanismo, a conexão com a natureza, a cura através dos cristais, através do som, através dos vegetais, através das plantas, estão disponíveis para todos. É claro que tem algumas coisinhas assim que precisa de mais estudo, né? Que a gente não vai se meter a fazer coisas que não está preparado, mas todos podem aprender a usar essa conexão com a natureza em prol do seu bem-estar, do bem-estar das pessoas, né, de todos os seres e também da Mãe Terra. Então fica só mais um apelo. Vamos cuidar com todos esses produtos tóxicos de limpeza que a gente joga na água. Procurar não colocar gordura, azeite também pelo ralo da pia. Bota dentro de um potinho e guarda. Vamos procurar usar o mínimo possível de plásticos, vamos cuidar da nossa mãe natureza, não vamos jogar lixo na rua, vamos procurar separar dentro do possível o lixo orgânico do lixo que dá para reciclar. Então, é esse o meu apelo neste momento, cuidar da Mãe Terra. Cuidando da Mãe Terra, a gente vai estar cuidando de nós mesmos. Agradeço. Arro. Querida, gratidão mais uma vez, a Rô também. E nos vemos então na próxima live, né? A próxima vai ser já o mês que vem, né? Eu vou divulgar logo em seguida a nossa agenda para junho, né? Por incrível que pareça, estamos entrando no meio do ano já, né? Junho está aí. Então, vamos iniciar o junho com uma agenda maravilhosa. Na nossa primeira quarta-feira de junho, vamos ter a Adriana Finkelstein falando sobre Kabbalah. Então, vai estar super interessante. Sintam-se todos convidados a estarem com. Tá bem? Sandrinha, um Interessantíssimo grande essa parte. beijo para ti. Um beijão para todos os que estiveram conosco. Gratidão. Nos vemos na próxima, então. Tchau, tchau, gente.